história da organização social e política dos movimentos e das principais lideranças na luta por terra e reforma agrária no RN passa pelo SAR, historicamente marcado por desigualdades sociais, concentração fundiária e luta pela terra. O estado do Rio Grande do Norte ainda resguarda em sua trajetória agrária as heranças contraditórias da exclusão no campo. Seu João, seu Simeão, seu Messias e seu Pedro ajudaram nesse resgate de memória importante para a nossa caminhada histórica. A nossa bandeira, quem vai carregar, são os que virão. No município de Touros, que foi um dos primeiros assentamentos dessa região, quando trabalhadores e trabalhadoras na luta pela terra, por aqui começaram então o movimento, antes já iniciado então pela Igreja Católica, no caso pelo Serviço de Assistência Rural, e teve também como braço nessa dinâmica a animação dos cristãos do meio rural, que é exatamente a experiência da ação católica em nossa arquidiocese. A ação católica foi trazida aqui para o Brasil, para o Nordeste, pelo Padre Cevá, na década de 60, a convite então do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, que também na época era secretário-geral da recém-criada CNBB. E aqui um grupo de jovens, liderado por José dos Santos, mais tarde se agregou a ele Simeão Paulino, seu Geraldinho, seu Raimundo Neguinho, como é conhecido, que foi até presidente da FIMAC, e tantos outros que foram se somando nessa luta. E a Animação Cristã do Meio Rural ajudou então na criação de várias organizações, tanto no movimento sindical, os sindicatos combativos na época, aqui na região, no estado do Rio Grande do Norte, como também da criação da Federação dos Trabalhadores, na criação da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, mais tarde até teve participação também no Partido dos Trabalhadores e tantas outras organizações que foram surgindo pelas mãos dos próprios trabalhadores. Então ele está aqui com um grupo que vai exatamente conversar sobre essa experiência. Um grupo de jovens da época, da década de 60, 70, 80, que ajudaram então a implantar esse movimento na Arquidiocese de Natal. Então a primeira pergunta seria, quando vocês começaram, quando começaram essa experiência, trazida pelo Padre Cevá, primeiro eu queria saber assim, quem foi a principal pessoa que com o Padre Cevá, ou as principais pessoas, participaram do primeiro momento lá no encontro em 66, lá em Ponta Negra, no centro de treinamento, não sei se vocês se lembram. E pela história, em 66, então, o Padre Cevá veio a Natal para conversar com o bispo da época, que era Dom Nivaldo Monte, e aí ele veio exatamente para implantar. Tiveram alguns passos, como o senhor Lucena, aqui em João Câmara, e assumiu esse trabalho, tá certo? E aí teve um grupo de jovens que começou a participar. Lembro bem pela história que Zé dos Santos era um deles. Aí não sei com Zé dos Santos quem era, por exemplo, de vocês ou outros companheiros que não estão aqui, que estavam, que vocês pudessem fazer um pouco esse resgate para nós. Naquela época, quando a gente foi para a CR lá, José Cevá era o cabeça, como diz o outro, Era o cabeça. Agora tinha outro padre que ajudava, que era Padre Tournier, também trabalhou com o Padre José Cevá, Tournier. E o secretário era João Benevan, da CR, era João Benevan. Aí depois passou para Massimino. João Benevan foi o secretário de lá da CR, da primeira CR. Foi João Benevan, com o Padre José Cevá, Ele é quem fazia esse trabalho. Aí depois passou para Massimino. João Benevan passou, mas esse serviço a gente já vê, é muito bom, eu achava muito bom, porque era serviço religioso da igreja, Eu participava da igreja, Muito da igreja, Participava da igreja. E nós levamos um grupo de jovens também lá para Ponta Negra para conversar com eles. Foi um grupo de jovens lá para a gente levar. Eu levei parece que 14 jovens
para a gente conversar com eles lá sobre esse problema da CR. E a gente vê nesse movimento, né? Que eu também trabalhava nesse tempo no SAR, Serviço de Assistência Rural, né? E no MEBS, Movimento da Educação de Base, e eu também participava da Pastoral dos Pescadores, com Dorinha. Não sei se você conhece a Dorinha, né? Participava da Pastoral dos Pescadores com Dorinha, em Recife, né? Nós ia para Recife. Justamente em Recife, diz que foi o padre Alfredo que convidou eu para ir para a chegada do bispo, do Papa Em 81. Eu me chamo João Ciolo Barbosa, né? Tenho trabalhador rural, né? Desde criança e fui nascido lá no município de São Bento do Norte, né? E quando estava com 13 anos, tive que desocupar São Bento do Norte por causa da seca, né? Que foi uma seca grande. Aí foi quando viemos ocupar Itaipu, né? Morar em Itaipu. Aí, então, se eu com 13 anos de idade, o que sabia era somente trabalhar. Era um menino, eu fui um menino tímido, não sabe assim, não tinha aquele abertura na mente, no conhecimento das coisas, mas fomos tocando as coisas. Aí quando foi em 60, parece que foi em 60 que foi começada a luta da criação dos sindicatos, né, de trabalhadores rurais. E eu vinha para Poço Branco só participar da reunião, né? Era um padre que ia para Poço Branco e fazia aquelas explicações até na rua, não tinha nem um canto, um local para ficar, né? Era no meio da rua, assim. Eu assistia e gostei muito, achei muito bonito, né? Aquele trabalho dele. E digo, eu vou acompanhar esses trabalhos sempre, que é para ver se melhora as coisas. E fui seguindo aquele trabalho e o cara até mostrava, né? Não, vocês sabem, vocês dizem que a gente é fraco, o povo pobre é fraco, não sei o que, fazia aquele trabalho com um bocado de fofa, né? Perguntava assim, olha, um sozinho, vocês vão quebrar um sozinho, vocês quebram sem fazer nenhum tipo de força. Mas você pega um bocado e bota juntinho assim, que se você for quebrar, você não pode quebrar, que já tão forte, né? Não tão mais fraco. E foi mostrando aquilo, eu gostando, e dizendo assim, aí mostrando que comparando a gente com um fósforo, né? Um sozinho com um fósforo e um bocado junto, né? Assim. Aí foi, mas isso era uma coisa perseguida, né? Para a criação dos sindicatos, a fundação, era uma coisa perseguida. Mas se conseguiu, né? Levar à frente, foi criado os sindicatos. Mas eu era de menor, não podia participar nem da fundação dos sindicatos, nem de aquelas assinatura, aquelas coisas, né? Ficava só assistindo. E papai não gostava que a gente participasse porque ele não acreditava nessas coisas de jeito nenhum. Sei que aí foi depois, eu cresci assim um pouco, me formei mais, aí comecei a conhecer as coisas, né? Que eu, até esse tempo, com 20 anos, eu não sabia nem onde era Natal, não tinha conhecimento de Natal, nem coisa nenhuma. Aí peguei a andar e peguei a ver as coisas e fui abrindo a mente. Aí vi patrão, nós morávamos num canto, vi patrão pegar e tomar o roçado, né, do trabalhador, roçado de algodão, de milho, essa coisa assim, botar ele para fora dizendo, chamando ele de ladrão, que era a maneira, né, de tomar e roçado, as coisas do povo era essa, né? Chamando de ladrão,
E o cara não foi, procurou o sindicato justamente que tinha em Itaipu já. Aí o presidente do sindicato disse, você tem razão. Agora, para você arrumar o que quer, você ganhar a sua ação, é preciso você ter testemunha, né? E cadê quem era queria ser testemunha de ninguém? Não tinha. E eu ficava mordido porque não podia, que era criança, né? E que se eu pudesse, eu ia ajudar esse companheiro. E fiquei naquela coisa, quando foi depois, aí chegou o ponto que eu mudei para Pureza, né? Agora não mudei para Pureza também, não existia sindicato ainda, não. Sindicato era, não se falava lá, que também o povo não queria, né? Aí foi, então se a gente se reuniu e atrás de fundar o sindicato, e o prefeito não deixava, o prefeito que tinha, né, não deixava. Ele mesmo foi e fundou o sindicato. Ainda hoje eu me lembro, no dia 6 de agosto de 72, ele fundou o sindicato, porque o padre de Itaipu, Poço Branco, de Ciramirim, que diga o padre Rui, que era o responsável do documento do IVEI para assinar. Aí ele um dia disse, quem é essa pessoa que está assinando? Meu nome é Luiz Damião dos Santos, conhecido por Luca. Eu nasci ali em Canabrava, já era município de Touros, hoje faz parte de Pureza. E aos 10 anos de idade a gente começou já a trabalhar numa oleria. E aos 12 anos a gente começou na agricultura. Não tivemos condições de estudar, né, porque a família pobre, a gente precisava estar ajudando os pais, a mãe. E de Canabrava eu vim aqui para a região de Serra Verde, onde ainda hoje continuo trabalhando na agricultura. E dando uma de jogador de futebol, de vaqueiro. E em 72 arrumei uma companheira, casei. Ainda hoje a gente convive, né? Construímos uma família. E um dia chegou na minha casa um senhor, por nome José Epifânio, me fazendo um convite para a gente fazer parte de uma organização que era justamente a CR, um movimento criado de trabalhador rural, apoiado pela Arquidiocese de Natal, e a gente começamos justamente a fazer os movimentos em reunião nas comunidades e chegamos até a fazer parte dessa organização. Chegamos a fazer parte também do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Ficamos por 2 anos, de 89 a 95, no mandato de presidente. E veio a luta. A gente tinha uma boa área na região que não era titulada, a gente conseguiu uma luta para titulemos essa área, mas havia uma necessidade de a gente lutar por as terras que não produzia, não cumpria com a sua função social, e a gente começou a luta, organizando os trabalhadores, discutindo a necessidade, e encampamos a luta e conseguimos justamente a desapropriação de uma área de 10.180 hectares de terra. A luta foi meio difícil. Antes dessa luta a gente já tinha tido outras lutas, mas essa foi a que deu o melhor resultado. Ainda hoje a gente continua no meio rural, trabalhando. E
vários companheiros na época que também fazia parte do movimento sindical, movimento da CR, a gente participou de várias reuniões até em outros estados também. Era um movimento que a gente fazia, não era só no município, mas em vários estados. E também a CR, ela tinha uma parceria com outras organizações, como o Serviço de Assistência Rural, que dava justamente um grande apoio, como também no sindicato, quando eu assumi o sindicato também, o pessoal dava uma grande ajuda, uma assessoria. E hoje a gente ainda continua, né, se encontrando com os amigos, conversando, mostrando para os mais jovens que a gente não pode ficar sem se reunir, sem estar junto, porque é junto que a gente consegue justamente a colheita, né? Não podemos continuar isolados um dos outros. Meu nome é Simeão Paulino do Nascimento, né? Agricultor, né? Trabalho também na agricultura e de pescador. Fui pescador primeiro, depois trabalhei na agricultura. Mas minha profissão é agricultura, porque foi onde eu consegui a fazer minha carreira na agricultura. Também muitas coisas que a gente faz, a gente esquece, né? Que a gente foi também da CR, né? A CR, né? Foi criada em 65, né? A CR foi criada. Animação dos cristãos no meio rural. Antigamente era ação dos cristãos no meio rural, né? Aí passou para era ação cristã, agora é associação. Aí, nesse período, né, da CR, a gente andava, viajava por todo canto, né, para conseguir, às vezes, projetos para trabalhar para os trabalhadores, né, a gente andava naquela época, né, para fazer serviço. Como outros companheiros andavam também naquele tempo, né. Aí a gente também criou um órgão por nome de Conclate. Em 82 criamos essa instituição por nome de Conclate, Confederação Nacional das Classes Trabalhadoras. Em 82. Em 83 nós criamos o Centro de Educação e Cultura dos Trabalhadores, né? Mas nesse período também nós criamos também a CUT, Centro Único dos Trabalhadores, que eu tinha esquecido, né? A CUT foi primeiro do que o Centro, depois foi o Centro, mas foi no mesmo período. Então, nesse tempo, era muito perseguido as pessoas que trabalhavam nesses órgãos, era muito perseguido, né? O povo perseguia muito, né? Castigava muito. E quando a gente criou também o MST, 64, a polícia cercou nós, na cidade de Arco Verde, no estado de Pernambuco. A polícia cercou, botou a polícia toda ao redor e nós ficamos dentro de casa. Só saímos quando eles saíram. Era Arco Verde, do estado de Pernambuco. Foi quando fundamos o MST, né? Mas foi em 84. Né? Oi? 84, não? Foi em 84. Não falou 64. Em 84. Para preparar o congresso, nós fomos preparar o congresso em Curitiba, no Paraná. Isso. Mas eu não fui para o congresso, né? Porque eu trabalho no Centro, quem foi para o congresso foi Zé dos Santos, no meu canto, foi para o congresso da PUC. Mas nessa época também. Eu me chamo Manuel Messias dos Santos, mas conhecido por Messias. Trabalhador rural, comecei na luta do movimento sindicato. Em 72. Em 74 foi quando eu participei das primeiras reuniões
da ACE, em Touros, na casa paroquial do ex-padre Benedito, junto com a turma toda que nós estávamos nesse tempo, dia 2 de julho de 74. E nós estávamos umas 80 pessoas. Mas só que eu não sabia o que significava ACR. Era só para achar graça e pronto, e mais nada. Quando chegou para fazer a educação de base, através do movimento também do SAP, e fazia reuniões, e o povo pensava que eu sabia de muita coisa. Mas na verdade que eu não sabia, quem sabia era o povo. E fomos participando com mais atividades. Foi quando foi criada a CUT e o Centro. Do Centro eu não participei muito, não. Eu gostava mais da CUT. E em 85 eu fui ao 4º Congresso em Brasília, dos Trabalhadores Rurais. Em maio. O de Curitiba foi de Finterra, o MST. Enquanto isso, a gente se firmou também na criação do Partido dos Trabalhadores, envolvido dentro do sindicato. E foi aí que despertou mais a ideia. Que a gente conheceu que o trabalhador precisava de se organizar em um partido. Mesmo assim, durante esses 34 anos, 36 anos, ainda não foi possível se organizar. É alto e baixo. Mas, de qualquer maneira, temos a nossa identidade, né? E quando os companheiros saíram candidatos, a gente se orgulhava em dizer, como foi o caso com o Padre Simeão, foi candidato a deputado federal, João Ascioli foi candidato a vereador, o Padre Lucas foi candidato a vereador, pelo Partido dos Trabalhadores. Zé Pifani, aí na Baixa, no Arribão. Mas só servia para o povo fazer pagode naquela época. Mas depois viram que a coisa mudou. Infelizmente, a roda tirou essa peça para os dois lados. Levamos uma vantagem e agora estamos numa desvantagem. Eu acho que seria bom. Como eu falei que era trabalhador rural, Manuel Messias, a idade que queria saber é 66 anos. E a luta foi muito pesada na questão trabalhista. A gente, em Pureza e em Touros, era respeitado no Rio Grande do Norte, porque era sindicato combativo. Chegamos a... Nunca perdemos uma questão lá em Pureza, questão trabalhista. E, aliás,
de destruição. Agora hoje é que eu não sei como é que está a situação. Sei a minha situação. Daí. É bom que agora a senhora continue.